Olá, meu nome é Amanda e nessa aula iremos estudar o valor preditivo de testes diagnósticos. Ao final dessa aula, você será capaz de compreender o conceito de valor preditivo de testes, estimar o valor preditivo positivo e negativo de testes diagnósticos e compreender a relação entre valor preditivo, prevalência das doenças e a especificidade do teste. Nas primeiras videoaulas, nós buscamos compreender as propriedades que devem ser levadas em consideração para decidir entre usar ou não um teste diagnóstico. Entretanto, após a realização de um teste, como saber se o indivíduo tem ou não a doença, dado o resultado desse teste? Para responder a essa pergunta, precisamos compreender o conceito de valor preditivo. O valor preditivo é a probabilidade da doença, dado os resultados de um teste. Então, temos que pensar que o paciente realizou um teste diagnóstico e eu estou com os resultados desse teste em mãos. Se o resultado é positivo, qual a probabilidade desse indivíduo estar mesmo doente? Essa pergunta pode ser respondida pelo cálculo do valor preditivo positivo. Já para saber a probabilidade de um indivíduo não estar doente quando o resultado do teste é negativo, eu preciso calcular o valor preditivo negativo. Para facilitar os cálculos, vamos recorrer à nossa tabela 2x2. Para calcular o valor preditivo positivo, eu vou utilizar no meu denominador todos os indivíduos que tiveram resultado positivo no teste, ou seja, A mais B, e no numerador, o número de indivíduos realmente doentes e que testaram positivo, que são aqueles na célula A. Para o cálculo do valor preditivo negativo, vou usar no denominador o total de indivíduos classificados como negativos pelo teste, que é C mais D, e no numerador, os indivíduos que realmente não são doentes e que foram classificados corretamente pelo teste, que são aqueles na célula D. É bom ressaltar que, diferentemente da sensibilidade e da especificidade, o valor preditivo não é uma característica do teste por si só. Ele é determinado pela sensibilidade e especificidade do teste, mas também pela prevalência da doença na população avaliada, sendo que quanto maior a prevalência da doença, maior é o valor preditivo positivo do teste. Por exemplo, um imunoensaio enzimático altamente sensível e específico é geralmente o teste utilizado para o rastreio do HIV. Esse teste foi aplicado a uma população de 10 mil usuários de drogas injetáveis, cuja prevalência de HIV é de 15%. Como a prevalência da doença é de 15%, temos 1.500 pessoas doentes e 8.500 pessoas não doentes nessa população. Com a sensibilidade de 99%, o teste vai detectar corretamente 1.485 indivíduos como doentes e 15 pessoas doentes receberão resultados falsos negativos. Com uma especificidade de 99%, o teste irá detectar corretamente 8.415 indivíduos como não doentes e 85 indivíduos terão resultado falso positivo. Agora eu consigo calcular os valores preditivos do teste. O valor preditivo positivo será o número de indivíduos corretamente classificados como doentes pelo total de indivíduos que testaram positivo. Ou seja, dos indivíduos que testaram positivo no imunoensaio, 95% deles realmente têm a doença. Já o valor preditivo negativo é calculado pela divisão dos indivíduos corretamente classificados pelo teste como não doentes por todos os que testaram negativo. Temos, então, que dos indivíduos que testaram negativo, 99,8% não têm a doença. O mesmo teste foi, então, aplicado a uma amostra de 10 mil indivíduos da população geral dos Estados Unidos, cuja prevalência de HIV é de 0,05%. Portanto, 5 pessoas têm a doença e 9.995 não têm a doença. Como a sensibilidade é a mesma, todos os indivíduos foram corretamente classificados pela doença e não temos nenhum falso negativo. Com uma especificidade de 99%, 9.895 indivíduos foram corretamente identificados como não doentes e 100 indivíduos tiveram resultados falsos positivos. O valor preditivo positivo nesse caso foi de 4,8% e o valor preditivo negativo foi de 100%. Nesse exemplo, o aumento do valor preditivo positivo se deu claramente devido ao aumento da prevalência, já que a sensibilidade e a especificidade permaneceram constantes. Essa relação entre prevalência e valor preditivo pode ser observada nessa figura. Nesse exemplo, a sensibilidade do teste foi de 80% e a especificidade foi de 70%.
Podemos verificar que quanto maior a prevalência, menor é o valor preditivo negativo e maior é o valor preditivo positivo. A partir desses resultados, podemos concluir que programas de rastreio devem ser direcionados para populações que têm uma maior prevalência da doença, pois testar uma população inteira pode ser um desperdício de recursos para identificar poucos casos. Além disso, precisamos ser cuidadosos durante o processo de solicitação de exames que devem ser feitos com base em indicação clínica, já que o resultado positivo de um exame realizado sem indicação clínica terá um baixo valor preditivo positivo. Como eu disse anteriormente, o valor preditivo também varia de acordo com a sensibilidade e a especificidade do teste. Vamos ver um exemplo para facilitar a compreensão dessa relação. Considere uma população de 1.000 indivíduos, cuja prevalência da doença é de 20%. A sensibilidade e a especificidade do teste são de 50%. Com esses dados, nós conseguimos preencher a nossa tabela 2x2, conforme já explicamos anteriormente. Para calcular o valor preditivo positivo, eu divido o número de indivíduos doentes e com teste positivo pelo total de indivíduos que testaram positivo, obtendo, então, um valor preditivo positivo de 20%. O valor preditivo negativo é calculado pela divisão do número de indivíduos não doentes e com teste negativo pelo total de indivíduos que testaram negativo. Obtemos, assim, um valor preditivo negativo de 80%. Suponhamos agora que a prevalência da doença e a especificidade do teste continuem constantes, mas a sensibilidade aumente para 90%. Utilizamos o mesmo raciocínio anterior para a realização dos cálculos e obtemos, então, um valor preditivo positivo de 31% e um valor preditivo negativo de 95%. Portanto, quanto maior é a sensibilidade, maior é o valor preditivo negativo. Agora, nós manteremos a prevalência e a sensibilidade constantes, mas nós aumentaremos a especificidade do teste para 90%. Nesse caso, aplicando o mesmo raciocínio anterior, nós obtivemos um valor preditivo positivo de 56% e um valor preditivo negativo de 88%. Podemos concluir que quanto maior a especificidade, maior é o valor preditivo positivo. Isso ocorre porque, como geralmente lidamos com doenças de baixa prevalência, o número de indivíduos sem a doença é bem maior do que o número de indivíduos doentes. Assim, mudanças que ocorrem na especificidade do teste têm maior impacto no valor preditivo positivo do que mudanças na sensibilidade. Bom, nós chegamos ao final da terceira aula e eu espero que os nossos objetivos de aprendizagem tenham sido alcançados. Na próxima videoaula, nós estudaremos a confiabilidade dos testes diagnósticos. Essa aula foi elaborada por mim, sob a supervisão da professora doutora Lidiane do Vale Camelo, para a disciplina de Epidemiologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Essas foram as referências usadas na aula. Até logo!